Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos começar outra série temática, dessa vez com um tema que foi, inclusive, um dos mais votados numa pequena enquete que eu fiz aqui no canal sobre possíveis temas para abordar. E um dos mais comentados, então, foi a questão da história indígena. Dessa forma, então, eu escolhi algumas tribos para falar um pouco aqui no canal. Eu já fiz um vídeo com algumas informações gerais sobre os povos indígenas que viviam aqui no Brasil de uma forma bem resumida, assim, falando sobre alguns troncos linguísticos principais, né, que nós temos aqui no Brasil. Se quiser dar uma conferida, eu vou colocar o link aqui. Mas então, começando a nossa série, o primeiro povo que eu escolhi para retratar é um povo aqui do Rio Grande do Sul, os Charruas. Na verdade, a partir desse mapa que eu já coloquei aqui na abertura, vocês podem ver que essa região aqui, ela vai pegar principalmente o território do Uruguai, mas também um pouquinho da fronteira do Uruguai com a Argentina. E aqui no Brasil, os charrúas ficaram restritos a essa parte mais da fronteira oeste, ligada então ao Uruguai. Com o tempo, principalmente após o conflito com os uruguaios, os charrúas vão se espalhar para várias outras regiões, vão se espalhar para várias outras partes do Rio Grande do Sul, inclusive, né? Mas o fato é que nós não temos muitas informações sobre eles. E o motivo disso eu vou explicar ao longo desse vídeo. Para começarmos, então, vamos falar sobre a origem dessa etnia. Bom, os charrúas chegaram até aqui no Rio Grande do Sul, né, no sul do Brasil, mas como? Bom, a origem deles teria começado lá na Patagônia, no sul da América do Sul. Esse grupo, então, foi se espalhando, foi migrando numa atividade nômade, chegando, então, até o território do atual Uruguai, onde eles vão formar, então, a etnia que ficou conhecida como Charrua. Eles, obviamente, não tinham essa denominação, né? Ela foi construída posteriormente a partir do contato com os europeus que chegaram para colonizar aquela região. Mas então essas várias etnias, elas tinham algumas coisas em comum. Eles eram seminômades. Então essa questão do nomadismo vai se manter com os charruas que viveram na região do Uruguai. Mas eles vão ser seminômades por quê? Porque eles vão se movimentar, eles vão mudar de local de habitação periodicamente, mas numa frequência menor do que outros povos nômades geralmente fazem. Eles vão se movimentar principalmente de acordo com as estações do ano, para acompanhar, né, os hábitos, o fluxo, né, dos animais, das plantas, enfim, da natureza na volta deles. Os charrua, eles vão ser muito ligados à natureza, porque como eles eram seminômades, como eles viviam nessa região dos pampas, eles dependiam mais da natureza para conseguir alimentos, e o frio era um aspecto que influenciava muito mais a vida deles. Eles tinham que lidar com essas constantes mudanças de temperatura ao longo do ano. Diferente, por exemplo, que se a gente for pensar de tribos que viveriam, na região amazônica ou na Mata Atlântica, por exemplo. Então, como esse povo vivia nos pampas, nós precisamos aqui falar um pouco sobre esse ambiente específico, né, do Uruguai, enfim, boa parte então do sul do Brasil, pegando aqui o Rio Grande do Sul, né. Essa região dos pampas, ela vai ser composta por planícies com algumas pequenas elevações espalhadas, chamadas de coxilhas, e a vegetação vai ser basicamente formada por gramíneas, a grama alta, algumas poucas árvores espalhadas, e por consequência disso, nós teremos pouca disponibilidade de frutas, né, de vegetais, para que essas pessoas conseguissem se alimentar. Então, eles vão depender muito mais da caça. Além disso, como eles vão viver em planícies, num campo aberto, a característica dos pampas, né, eles vão estar ainda mais suscetíveis, né, às questões da natureza, né, como chuvas, como frio, enfim, né. Bom, falando um pouquinho mais sobre como eles viviam, eles formavam então, por causa dessas várias questões, grupos menores. Então as tribos charruas vão ser em uma população menor do que, em comparação com outras tribos indígenas do Brasil, por exemplo.
E eles vão se organizar daquela forma clássica que a gente está acostumado a ver em tribos de caçadores-coletores. Os homens vão caçar, enquanto as mulheres vão cuidar da coleta de vegetais e vão cuidar da organização da família também. Acompanhando uma breve lista que nós podemos formar a partir das fontes que nós temos sobre os costumes, os hábitos dos charruas. O que nós podemos identificar a partir daí? Primeiro, a questão do armamento, que vai ter aqui uma influência até para a questão da cultura do gaúcho, dos povos da região dos Pampas, uruguaios, argentinos, enfim, que é a questão do uso de boleadeiras. Essa arma, como aparece nessa imagem de cima ali, de alguns indígenas utilizando a boleadeira para derrubar alguns animais. E essas boleadeiras depois elas passaram também a fazer parte da cultura desses povos, aqui dos Pampas, desses povos modernos. Então nós temos também, como armas deles o arco e flecha, algo tradicional, né, entre povos indígenas. Lanças que também eram tradicionais. Essas armas vão ser usadas tanto para caça, já que esses povos dependiam bastante, né, como eu falei anteriormente, da caça para a sua forma de alimentação, mas também em caso de guerras. Nós temos vários relatos de constantes conflitos de charruas com outros povos indígenas, principalmente os guaranis, que viviam também nessa região, e posteriormente com os colonizadores espanhóis e portugueses, como também é comum em vários povos seminômades, nós temos relatos do apreço, do valor que os charruas davam para a liberdade deles, para inclusive a autonomia das famílias. Então, as tribos que eram formadas, elas prezavam sempre a autonomia de cada família. As famílias se juntavam em grupos maiores, muitas vezes, mas sempre tinha, então, uma defesa também da autonomia de cada família nas suas decisões. Mais ou menos assim: "Olha, nós vivemos em tribo, mas da minha família cuido eu". Mais ou menos assim, né, nessa questões de decisões, de liberdade que esses grupos tinham. Outra importante informação que nós temos sobre os charruas é sobre a sua forma de moradia. Como eles eram seminômades, eles precisavam se deslocar, né, com alguma constância. E, por causa disso, as moradias deles eram feitas propositalmente de forma improvisada. Quase como se fossem pequenos toldos, como dá para ver até na imagem inicial que eu mostrei para vocês, tendas, assim, como se fossem alguns toldos simples, que fossem fáceis de retirar e levar junto numa viagem. Então, eles carregavam essas mesmas tendas, esses mesmos toldos que se formavam, assim, com graveto e folhas inicialmente, depois eles começaram a utilizar couro também. Mas a ideia era que fosse algo simples, improvisado, para seguir viagem quando fosse necessário. Além disso, para essas moradias, eles construíam muitas vezes algo que foi chamado de cerritos. Seria, né, dentro de uma tradução bem básica do espanhol, pequenas serras que eles formavam, pequenas elevações que eles vão formar no meio dos pampas, para se proteger, principalmente no caso de enchentes. Então, tanto para que eles pudessem ter uma elevação, talvez também para proteção, para ter uma vigilância mais adequada, né, no caso de inimigos, até de animais se aproximando, eles faziam essas pequenas elevações e viviam ali na volta delas. Como na planície, né, é mais comum, a partir da proximidade dos rios, algumas vezes, de ter enchentes, né, desses locais, de se formar um terreno mais pantanoso, esses cerritos seriam, então, uma pequena proteção para essas moradias feitas em campo aberto. E por fim, nós temos algumas informações sobre a religião dos charruas. Nós sabemos, então, nós temos algumas evidências de sepultamentos de membros, então, da comunidade charrua nesses mesmos cerritos. Então, os cerritos também tinham uma certa função cultural ali, mas isso também nos mostrava que eles tinham uma certa crença, se não numa vida após a morte, pelo menos uma ideia de respeito em uma memória dos mortos, né? Porque eles faziam ali homenagens, colocavam ali memórias a algum item próprio daquela pessoa que morreu, junto com essa sepultura. Além disso, né, como esse povo era muito voltado para caça e tinha constantes atritos, né, a questão militar era muito importante para eles, e esse aspecto era marcado, inclusive nas pinturas que eles faziam no corpo.
Nós temos vários relatos de vários charrua com pinturas ao longo de todo o corpo, enfim, e isso seria uma forma de preparação para a guerra. Porém, todo esse modo específico de vida do charrua, tão ligados com a natureza, tão dependente, né, dos aspectos de chuva, frio, vegetação, para eles construírem a sua forma de vida, tudo isso foi alterado quando os colonizadores europeus, principalmente os espanhóis, né, chegaram na região do Uruguai. E posteriormente nós teremos também os portugueses chegando, né, na região do Rio Grande do Sul. No meio, então, de toda essa confusão, o modo de vida do charrua vai começar a mudar bastante. Como nós vimos em algumas imagens anteriores, né, os charrua vão ser algumas das poucas tribos aqui do sul a se adaptar ao uso do cavalo e a colocar, então, o uso da cavalaria como uma forma constante, é uma forma própria, comum entre eles para a locomoção, para a guerra, para a caça, enfim. Há vários instrumentos deles vão começar a ser feitos de couro, como eu falei anteriormente, na questão das casas, né, eles vão abandonar o uso de folhas e vão começar a utilizar o couro, inclusive do gado, né, que os espanhóis vão deixar na região, enfim, eles vão se apropriar dessas tradições, desses conhecimentos, né, dos europeus que viviam ali, mas um grande aspecto, uma grande diferença do charrua, que é o principal motivo para que a gente tenha tão poucas informações sobre eles hoje, é a questão dos jesuítas. Nós temos muitas informações sobre outros povos indígenas aqui do sul, porque esses povos conviveram com os jesuítas. E a partir dessa convivência, os jesuítas foram construindo, né, com todo o preconceito deles, claro, com toda a ótica de colonizador europeu, eles construíram pelo menos algumas fontes, algumas memórias sobre os indígenas que conviveram com eles, principalmente os guaranis. Mas como os charrua, a partir do modo de vida seminômades deles, eles não se adaptaram, eles não quiseram, eles fugiram ao máximo possível dessa vida nas reduções jesuíticas, nós acabamos tendo poucas informações sobre esse pessoal. Além disso, com o domínio da terra dos grandes fazendeiros que começam a viver ali naquela região, eles vão entrar em conflito direto com as várias tribos charruas que estavam acostumadas a viver justamente como seminômades, né, se mudando de tempos em tempos, e o pessoal não estava nem aí para questão de cerca, propriedade e tal, eles entravam em outras fazendas e pronto, né. Então, muitos fazendeiros começaram a perseguir essas tribos, até que o governo uruguaio acaba interferindo. Em 1831, então, nós temos um grande massacre dos charrua a partir do governo uruguaio. Eles organizam lá uma emboscada, atraem várias lideranças de tribos charrua que viviam no Uruguai, e nessa emboscada eles eliminam então com facilidade essas lideranças. E a partir daí, os povos charrua que viviam no país, eles se espalham para vários outros lugares, tanto que por algum tempo nós tivemos inclusive a ideia de que os charrua teriam sido plenamente exterminados. Hoje em dia, tanto no Uruguai quanto no Rio Grande do Sul, nós temos movimentos, né, de trazer de volta essa memória do charrua, de mostrar que existem sim grupos indígenas que são descendentes dessas etnias charrua. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bons estudos. Abraço.